Início de outubro de 2023 e mais uma guerra surge diante de nossos olhos. E duas coisas sempre acontecem nesse momento. Pessoas inocentes são mortas e profetas miojo aparecem aos montes dizendo que agora Jesus vem. Mas diante dos acontecimentos, uma pergunta pode vir à nossa mente. Em meio a tantas guerras, catástrofes naturais, doenças e violências como um todo, será que Deus se ausentou de seu trono? Será que Deus perdeu o controle da situação? Tendo objetivo na resposta do questionamento anterior à vinheta, eu vou te relembrar que Satanás, de acordo com Jesus, é o príncipe deste mundo. Logo, quando ele encontra território, quem dá as cartas é ele. E o trono desse mundo, que um dia foi de Adão, agora está nas mãos de Satanás. Salve pessoas, sou eu, Sandro. Louvado seja Deus que se assenta no trono do universo e de lá continua a controlar todas as coisas, seja definindo, seja permitindo. Olá, Eve, bem-vinda novamente. E qual é o recado que você tem hoje para os nossos amigos aqui do canal? Salve pessoas, eu sou a Eve. Sandro, nesse vídeo iremos aceitar o convite de Jesus, pegando nas mãos de João e subiremos juntos até aquela porta aberta no céu, onde conheceremos com mais detalhes o trono de Deus. É isso aí, Apocalipse 4, de 1 a 3. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Depois destas coisas, essa expressão aparece duas vezes só no primeiro verso, no início e no final. Mas depois de quais coisas? O teor das cartas às 7 igrejas. Nesse momento, eu preciso frisar para você que o Apocalipse não segue uma ordem cronológica, o que não prejudica em nada a nossa devida compreensão do livro. No verso 2, João menciona: imediatamente achei-me em espírito. Ou seja, pela segunda vez, João começa a receber as revelações do Apocalipse, porque a primeira vez está registrada em Apocalipse 1, verso 10. E ali, o texto ainda diz que foi no dia do Senhor. A propósito, qual é o dia do Senhor na sua opinião? O sábado? O domingo? Todos os dias? Deixe sua opinião aqui nos comentários e ali a gente poderá trocar uma ideia e se fortalecer mutuamente no estudo da palavra. Fechou? Ainda no verso 2, João tem o privilégio de contemplar o trono de Deus. Mas isso não é exclusividade dele. Daniel e Ezequiel também tiveram essa oportunidade. No verso 3 aparece um elemento curioso. Ao redor do trono havia um arco-íris. Eve, qual a lição podemos extrair disso? Em Gênesis 6, o arco-íris foi estabelecido como uma aliança de Deus, relembrando ao homem que esse mundo jamais tornaria a ser destruído pelas águas novamente. E agora é como se João estivesse vendo junto ao trono de Deus, no céu, a certeza de que ali não há destruições. E por que podemos concluir dessa forma? Simples. Nós sabemos que o arco-íris é uma ilusão de ótica formada por dois elementos: micropartículas de águas refletindo a luz solar. Já o arco-íris que envolve o trono de Deus também é composto por dois elementos, que não tem nada a ver com uma ilusão. Quer saber quais? Salmo 97, 1 e 2. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, nuvem e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Esse texto é maravilhoso e muito claro. Quando o Senhor reina, o seu juízo está atrelado à sua misericórdia. E nesse momento eu preciso te pedir o seu like e a sua inscrição no canal. Isso contribui muito para o nosso trabalho continuar avançando aqui no YouTube e alcançando outras vidas. E o que mais João viu? Verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. É possível que você já tenha se perguntado diversas vezes quem são esses 24 anciãos. Então, vamos deixar a Bíblia nos ajudar. A primeira informação muito importante é que se trata de uma nomenclatura para seres humanos. Anciãos. Não são espíritos, não são anjos, são anciãos. Esse termo aparece 12 vezes no Apocalipse. E estes anciãos estão assentados em tronos, estão vestidos de branco e têm coroas de ouro em suas cabeças. Olhando para essas características e voltando aos conselhos e promessas de Jesus nas cartas às 7 igrejas, vemos que na carta à última igreja, Laodiceia, que representa o período profético do ano 1844 até a volta de Jesus, ou seja, o período que estamos vivendo,
Em Apocalipse 3, verso 18, Jesus aconselha a adquirir dele vestes brancas. E no período da quinta igreja, Sardes, diz que o que vencer será vestido de vestes brancas. Voltando ao nosso período, Apocalipse 3, verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E Apocalipse 3, 11, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mediante esses conselhos e promessas de Jesus, feitos a pessoas vencedoras, vitoriosas pelos méritos de Cristo, obviamente, é lógico concluir que esses 24 anciãos são 24 pessoas vencedoras que viveram aqui nessa terra. O nome destes, por enquanto, é impossível sabermos, mas a Bíblia nos sugere quem podem ser. Mateus capítulo 27, versos 50 ao 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Além desse privilegiado grupo, é possível que Moisés, outro ressuscitado por Deus, Enoque e Elias, que não provaram a morte, estejam entre os 24 anciãos. O verso 5 fala dos 7 Espíritos de Deus. O número 7 na Bíblia alude à perfeição. E aqui é uma referência direta ao perfeito Espírito Santo de Deus. Avançando em nossas descobertas, precisaremos identificar agora um outro grupo que vai surgir. Apocalipse capítulo 4, versos 6 a 8. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mais uma vez, eu preciso te lembrar que para entendermos o Apocalipse, precisamos recorrer ao livro de Daniel e ao Antigo Testamento como um todo. Afinal, a Bíblia é holística. Noutras palavras, uma coisa só. É lamentável que tenha muita gente ensinando por aí que o Antigo Testamento perdeu seu valor e não vale mais para os nossos dias. O curioso é que esse abominável raciocínio não se aplica quando o assunto é dinheiro e dízimo. Te chamam até de ladrão, não é mesmo? Pois bem, o profeta Ezequiel, no capítulo 1, contempla a mesma cena que João está vendo referente aos 4 seres viventes. A única diferença são os séculos de distância entre uma visão e outra. Ezequiel 1, verso 10. A forma de seu rosto era como de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. E na narrativa de João, existe uma ordem sequencial que vai fazer toda a diferença, nos ajudando na interpretação de quem podem estar sendo retratados por esses 4 seres viventes. João primeiro vai destacar a semelhança com o leão, depois com o novilho ou boi, com o rosto humano e, por fim, a semelhança de uma águia. Quando vamos para o período mosaico, especificamente tratando do tabernáculo, que fora armado e desarmado por 41 vezes até finalmente ser fixado em Siló, a cada vez que as tribos de Israel acampavam ao norte, sul, leste e oeste do tabernáculo, em cada ponto cardeal ficavam 3 tribos, e dentre elas, uma era a tribo líder. Quais são? Judá, Efraim, Ruben e Dan. Em Números capítulo 2, temos a ordem das tribos no acampamento, mas veremos apenas o verso 2 do capítulo. Os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Então, cada tribo líder tinha um estandarte, bandeira. E documentos judaicos extra-bíblicos mostram que a figura da tribo de Judá era o leão. Por isso, Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. A tribo de Efraim tinha no seu estandarte a figura de um boi. Na tribo de Ruben era a caricatura de um homem. E a bandeira da tribo de Dan continha uma águia. Então, em primeira instância, esses 4 seres viventes podem estar fazendo referência ao povo de Deus no Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel. Mas não é só isso. Quando vemos a ordem sequencial que João usou e olhamos para os 4 evangelhos e sua ordem sequencial, olha a extraordinária conclusão que salta à nossa mente. Eve, é com você. O Evangelho de Mateus enfatiza Jesus como rei. Mateus 25, 34. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E veja Mateus 27, 37.
Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Marcos destaca Jesus como servo, característica principal do boi, Marcos 9, 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Agora o capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Evangelho de Marcos ecoa Isaías 53, o servo sofredor. Já a ênfase de Lucas é a humanidade de Jesus, Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Teve fome. Necessidade fundamental do ser humano. E Lucas 9,56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. A nota tônica de João é a divindade de Cristo. A águia na Bíblia é símbolo de onisciência. Lembra da expressão? Ter olhos como de águia? E onisciência é uma atribuição exclusivamente divina. João já começa o seu evangelho declarando que Jesus é Deus. João 1, 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E João 10:30. Eu e o Pai somos um. E por gentileza, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo. Se ele está sendo relevante para você, muito provavelmente também será na vida de outras pessoas. Assim, os 4 seres viventes de Apocalipse aludem tanto ao povo de Deus, quanto às características do ministério salvífico de Cristo. E tanto um como o outro declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E essas 3 vezes do hebraico, Kadosh, 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 é um nítido louvor ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Enfim, Apocalipse 4, dos versos 9 ao 11. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Entre os nossos motivos de exaltar e louvar o nome de Deus, deve estar o mesmo motivo dos 4 seres viventes, que é o reconhecimento de que Deus, antes mesmo de ser o nosso Redentor, Ele é o nosso Criador. E isso fará toda a diferença nos fortalecendo no viver deste mundo mau. Um mundo que resolveu destronar Deus já no século XIX, especificamente no ano 1859, quando eclode o ovo de Satanás em forma de livro chamado A Evolução das Espécies. Quando não duvidamos que nossa origem veio das mãos do Criador, nossa dignidade se eleva ao mais alto nível possível, pois podemos declarar aos 4 ventos que somos a coroa da criação de Deus. E é terrível quando o líder da Igreja Romana vem a público e fala a esse mundo cheio de pessoas ignorantes espiritualmente de que, na verdade, não houve um Adão e Eva, não houve um jardim do Éden. É tudo alegórico. Você consegue perceber a investida de Satanás nesse raciocínio? Se o relato bíblico da criação é uma fantasia, então não houve pecado. E se não houve pecado, eu e você não precisamos de um Salvador. É por essas e outras que Deus levantou esse canal para, de uma forma bíblica e cristocêntrica, lhe apontar o verdadeiro caminho apertado que conduz à salvação. Obrigado a você que é um crucificado com Cristo e já se inscreveu aqui no canal. E para você que ainda não se inscreveu, nós precisamos lhe fazer essa pergunta. E aí, bora tomar essa cruz?